Queridos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu devo lembrá-lo que o meu nome é Pastor Ocier, não é Lucifer. Eu fui pregar uma vez num bairro chamado Inferninho e fizeram uma vinheta errada. A caixa de som estava gritando: desta noite, grande cruzada de fogo, pregando o pastor Lucifer. Cheguei lá, o ginásio estava lotado para ver o diabo pregando. Eu confesso que quando eu descobri do que se tratava, eu me senti um pouco tentado a saudá-los assim. Mas eu lembrei que eu era pastor, não podia fazer aquilo. Faltei com a paz do Senhor. Aqueles que foram movidos por curiosidade, no final acabaram aceitando Cristo como Salvador. Deus, na sua misericórdia, se apropria até das nossas imperfeições para glorificar o seu nome. Para que a gente saiba que nunca nada pode ser feito sem a sua ajuda, graça e auxílio. Obrigado. A liderança do Departamento de Ensino, Educação Cristã, a pessoa do seu pastor presidente, pastor Pedro, nos conhecemos de Araranguá, né? Longa data, Deus abençoe. Pastor Erivan, pastor Kleber, e a todos que estão participando desse seminário, que Deus fale conosco. Confesso de verdade que o tema é muito bom, é desafiador, mas ele exige, quem vai pregar, honestidade intelectual. E eu pretendo ser muito honesto intelectualmente e biblicamente. Então eu vou trabalhar sobre o tema que vocês me derem. Amém? Quem localizou segundo Timóteo capítulo 3 diz amém. Amém. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pode sentar-se. Qualquer temática bíblica, teológica, para mim, precisa ser pensada a partir de uma perspectiva histórica. Até porque toda a natureza profética dos escritos de Paulo procuram trabalhar todos os conceitos teológicos a partir de uma compreensão a curto e a longo prazo. Eu recorro aqui à figura de um historiador da igreja chamado Jaroslav Pelikan, que
sintetizou 2000 anos de caminhada cristã da seguinte maneira: o cristianismo começa com um grupo de homens simples e iletrados que não tem instrução formal nem permissão do sinédrio para ensinar. Todavia, eram movidos por uma convicção poderosa de um Cristo vivo e ressuscitado. Portanto, foram capazes de desarticular o maior sistema escravocrata da história, o Império Romano. E geralmente eles faziam isso no ambiente da Santa Ceia, onde todos os desnivelamentos sociais eram quebrados e destruídos, porque pela graça de Deus da ceia, todos eram nivelados. Essas estratificações que haviam em volta da igreja não existiam no seu interior. Quando eles chegam na Grécia, eles tornam-se uma filosofia, começa-se a pensar a fé cristã a partir das categorias filosóficas. Quando chega na Europa, vira uma cultura. Quando chega na América, virou um negócio. Quando chegou no Brasil, não sabemos ainda o que virou. Essa é a observação deste gigante da história da igreja, que faz uma análise daquilo que Paulo previu de forma tão certeira. Deitado em sua cela como prisioneiro em Roma, Paulo ainda se preocupava com o futuro do Evangelho e com que rumo a igreja cristã tomaria na sua ausência. É verdade que, ao mesmo tempo que a sua mente vagueia pela maldade dos tempos que ele prevê, as quais ele enfrenta e que sabe de certeza que Timóteo enfrentará, ele também foca na timidez de Timóteo. Timóteo literalmente é tão fraco e a oposição é tão forte. E nisso está a grandeza do Evangelho, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as que não são para anular as que são, para que toda glória e louvor seja dado somente e exclusivamente a Ele. Todavia, o apóstolo Paulo começa a montar um vívido esboço daquilo que é o cenário de oposição à igreja naquele momento. Ele monta um pano de fundo e ele conclama Timóteo, a despeito da situação caracterizada e marcada por generalizado desvio de Deus, a despeito da fraqueza temperamental, e eu dou ênfase ao que falei, fraqueza temperamental. Timóteo tinha 4 características que o desqualificavam completamente para o ministério. Primeiro, porque Timóteo vinha de uma família híbrida. Ele era filho de mãe judia com pai grego. A ala grega da igreja dizia: nós não queremos um semita, um judeu nos pastoreando. A ala judaica dizia: nós também não queremos alguém que é filho, que tem sangue pagão. Ninguém queria Timóteo, afinal de contas. Paulo está com 76 anos, encerrando a sua trajetória ministerial, e é dele a escrita dessas 2 epístolas: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda, e o tempo da minha partida está próximo. Análises, a palavra grega que ele usa, que naquele mundo em que ele vivia, podia ser aplicado em 3 situações. Primeiro, quando um barco era desamarrado para sangrar as águas profundas, era uma experiência nova, era um tempo novo. Quando um soldado recebia uma ordem do alto comando, que ele estaria agora estrategicamente sendo mudado para atuar em outro contexto da guerra. E em última instância, e é o que Paulo tem em mente, é quando um soldado é informado pelo seu superior que a guerra acabou. Ele desamarra a barraca, guarda a mochila e ele sabe que está voltando para casa. À luz da teologia da prosperidade, Paulo é um fiasco. Morreu sozinho, abandonado em uma cela romana. Mas Paulo está dizendo: eu não estou aguardando uma decapitação romana, eu estou aguardando uma coroação divina. Paulo não está ansioso por encontrar o seu algoz, está ansioso para resolver
definitiva, aquele que deveria ser o dilema existencial que move todo crente. E eu estou em aperto, porque na verdade eu gostaria de estar com o Senhor, mas para o bem de vocês eu devo ficar aqui. Então Paulo é o prisioneiro mais alegre do sistema carcerário romano, porque Paulo diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não. E Paulo não é alguém que apenas pensa e produz teologia a partir do texto e a partir da revelação. Não, Paulo se move a partir daquilo que o escritor aos Hebreus diz: não é a palavra do Senhor como uma espada aguda de dois gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos do coração. Quem está me ouvindo diz amém. A palavra dois gumes aqui em grego é diostomos, é duas bocas. O que Paulo, eu acredito que seja Paulo o autor de Hebreus, por conta do alto índice de cultura hebraica do texto e pelo grego refinado que Paulo possuía, ele está dizendo o seguinte: quando qualquer boca consagrada a Deus repete o que essa boca já falou, acontece de novo. Então o que Paulo está dizendo é que todo ambiente em que você está exposto à palavra de Deus, não tem como você sair como você entrou. Mas da perspectiva do mundo de Paulo, Paulo está com 76 anos, e a preocupação que paira sobre o seu coração agora é: quem irá me substituir? Paulo lidou com uma rejeição profunda em Corinto. Rejeição essa que ele disse o seguinte: não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande e tamanha angústia que nos sobreveio na Ásia. Tamanha foi que até da vida nos desesperamos. Mas foi bom que fosse assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que até dos mortos ressuscita. Escute, Paulo tem um desejo de que não se repita naquele a quem irá substituí-lo o que aconteceu com ele. Esteticamente, Paulo era feio. Como alguém que fazia uso da fala, ele tinha suas limitações. Era poderoso na escrita, mas era limitado por conta da sua própria formação judaica. Ele era inteligentíssimo, a mente mais brilhante, literalmente do ponto de vista intelectual. O que Paulo escreveu fundou a alma do Ocidente. Mas quando ele chega na Grécia, ele vai debater com intelectuais gregos, ele se sente frustrado, porque os chamam de tagarela, uma ave de rapina que se alimenta de outros restos de alimentos deixados por outras aves. Eles estão dizendo: o que você está falando, os nossos filósofos já falaram com muito maior profundidade, até que Paulo começa a falar sobre a ressurreição. Aí o texto diz: acerca disso te ouviremos outra hora. Então Paulo lida com decepções e ele não quer que isso se repita. Então ele começa a lidar com aquele que é o seu maior dilema: quem irá me substituir? Ele pensa em Apolo, grego. A igreja irá aceitá-lo, poderoso nas escrituras, eloquente, de formação grega em Alexandria. Mas Paulo é orientado por Deus, não é nenhuma dessas pessoas, não é Pedro, o grande vulto de Jerusalém, não é Apolo, o apologista. Quem que vai te substituir é Timóteo. O problema é que Timóteo, primeiramente, a igreja não o queria. Segundo, Timóteo era doente. Não tome apenas água, mas um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Timóteo tinha um temperamento extremamente tímido. Ele tinha aquilo que os psicólogos chamam de falta de traquejo social. Se você soltar cedo numa feira para vender qualquer coisa, ele voltava para casa com fome. Mas Paulo disse para ele: faze a obra de um evangelista. Evangelista geralmente é um indivíduo articulado na fala, com alto poder de persuasão. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, o chamado é de Deus, a capacitação também é dele. Além de híbrido na sua genealogia, Timóteo era doente. Além de Timóteo, era tímido. Além de tímido, ele tinha uma dificuldade de comunicação. Isso vai ser expresso quando você estuda os textos a partir da língua grega. Ele tem essa limitação terrível. Mas Deus disse para Paulo: Paulo, ele não tem nada do que Apolo tem, não tem a pureza judaica que Pedro tem, mas ele tem uma coisa que esses dois não têm: ele
Paulo chama de gastrite nervosa. Só em pensar em falar em público, ele já passa mal um dia antes. Mas ele faz o que quando isso acontece? Ele tem um coração quebrantado. Por isso que Paulo diz: lembrando-me de ti nas muitas lágrimas. Ele é quebrantado, ele é sensível. Por isso que Paulo vai dizer para ele: eu sei que a mesma fé que habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, também habita em ti. E ele fala isso num contexto de apostasia. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. É necessário apenas uma geração indiferente e raquítica para que a próxima caia em apostasia. O que Paulo está dizendo é: a sua avó deixou um legado, a sua mãe também, e você não vai morrer na casca. Pastor, qual é a característica número 1 de quem foi chamado por Deus de verdade? Não quer. Geralmente quem se oferece não foi chamado. Isso é bíblico? É. Olha o padrão bíblico. Deus disse: Moisés, ele disse: eis-me aqui, envia meu irmão Arão. É verdade. Jeremias: Senhor, eu não passo de uma criança. O senhor já viu Augusto Cury citando porções do meu livro nas suas palestras de autoajuda? Tem gente confundindo coach com evangelho. Coach é ajuda, é autoajuda. Evangelho é ajuda do alto. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus disse: Jonas, ele disse: alguém sabe que horas parte a próxima baleia? Fugir está na natureza de quem foi chamado de verdade. Por isso que Paulo, com a sua relutância, qual era o motivo da relutância de Paulo? Porque Paulo é descrito no Novo Testamento como alguém portador de uma natureza diabólica, maligna. Nele há culpa, nele há remorso, nele há sangue, porque ele, como membro do Sinédrio, ele escreveu e autorizou. Ele tinha carta no Sinédrio, ele é atormentado. Por isso que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas a graça e o espetáculo da graça está nisso. Deus geralmente edifica o seu reino a partir de gente que não tem condições de dar certo. Eu tenho 46 anos. Eu era ateu, militante marxista. Eu me infiltrava no meio da juventude para tirar jovens da igreja. Aprendi a ler com 2 anos, descendente de famílias judaicas, então conhecia o sagrado desde cedo. Só com 16 anos eu enveredei pelo ateísmo e pela militância marxista. Mas eu tinha uma avó de 93 anos de idade. Meu pai teve 36 filhos. 24 estão vivos. A minha avó se levantou numa reunião familiar, porque no mundo do interior do Nordeste, em especial de orientação judaica, quem decide que os filhos serão não são os filhos, são os pais. Todos os meus amigos de infância, todos são médicos. E meu pai me preparou para ser médico. Mas numa reunião familiar em que ninguém era crente, só minha avó, ela disse: olha, vocês podem escolher o destino de quem vocês quiserem, mas aquele magrelinho ali, cabeçudo, não. Ele vai ser o único pastor da família. Eu chegava nas baladas e nos shows de rock, eu era roqueiro. A minha avó estava com as mãos estendidas, dizendo: Deus, tu me disse que esse aqui vai ser o pastor da família. Eu estou orando pelo ministério dele. A minha avó não me viu pregando, mas o que ela semeou em mim, o legado dela continua em mim. E os teus filhos também continuarão, porque a igreja nunca ficará sem porta-vozes. E é engraçado que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu espírito de temor. E tem algum gaúcho aqui? Algum gaúcho? E sim, em linguagem gaúcha é: deixa de ser guaiaca frouxa, Timóteo. Aperta os cintos. Você é fraco, é esquisito, não tem traquejo social. Mas assim como eu fui com a tua avó, com a tua mãe, eu serei contigo. Eu tive o privilégio de ouvir pela última vez, talvez, vivo, um pastor chamado Dan Duque.
Ele estava com seus 36 anos, ele era uma voz expressiva dentro da cultura americana como pregador, recebia ofertas em dólares para pregar, e ele descobriu que no contexto da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, os irmãos não tinham nenhuma Bíblia para ler. Ele disse: Deus está errado, eu tenho 36 livros de estudo. E ele fez a coisa mais perigosa do mundo, ele foi orar. Orar é perigoso, porque oração não muda Deus, muda quem ora. Ele foi lá e disse: Deus, eu quero levar as Bíblias da Polônia. Deus, eu quero levar. Ele orou durante 30 dias. No 30º dia, Deus respondeu e disse: você ainda quer mesmo levar aquelas Bíblias? Não, ele disse: quero. Eu não prometo que você volta vivo. Quando ele chegou na divisa da Áustria com a Polônia, ele foi preso por uma guarnição marxista, levado para uma sala de interrogatório, uma sala pequena toda revestida em carro verde, típico do comunismo no leste europeu, e começou a ser xingado em uma língua que ele não conhecia. Tomado de um grande medo, quem está me ouvindo diz amém. Amém. Tomado de um grande medo, ele começou a orar e disse: Deus, eu tenho uma linda esposa e eu vou morrer. Deus disse: se esse é o problema, morra em paz. Eu arrumo um marido bem melhor do que você para mim. Senhor, eu tenho 2 filhos, eu quero vê-los crescer, casar e ingressar na universidade. Eu quero estar lá quando eles foram diplomados. Deus disse: se a preocupação é essa, morra em paz. Eu prometo para você que eu arrumo um pai bem melhor do que você para eles. Você percebe que nunca Deus estimula, financia infantilidade em mim? Ele sempre me obriga a crescer, Ele sempre me faz crescer, porque foi para isso que a gente foi chamado, para um processo natural de crescimento na presença e em profundidade. Aqueles homens xingando ele disse que descobriu que aquilo que Paulo e Timóteo viviam era uma experiência cotidiana. Ser cristão na igreja primitiva era andar com uma certidão de óbito debaixo do braço. A qualquer momento seus bens seriam confiscados, você seria removido das suas funções públicas, e Roma não pagava nem a sua crucificação, arrancava a linha mestra para fazer a cruz com ela e você ser crucificado. Por isso que Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Ele não diz: eu estou fugindo da perseguição imperial. Não, ele está movido não é por medo, é por esperança. A gente tem que olhar para o cenário que estamos vivendo e se lembrar que, para além de tudo aquilo que estamos vendo, existe o que não estamos vendo. Um Deus todo-poderoso e soberano que age quando a igreja ora. Ele então começou a sentir uma presença gloriosa, uma presença que ele disse que descobriu que aquilo que Jesus havia prometido não era apenas uma coisa teológica, era viva. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador e ele estará convosco até a consumação dos séculos. Ele fica de pé e ele começa a enfrentar aqueles homens e diz: eu vou embora e vou levar as minhas Bíblias. Eles respondem prontamente: não vai, há uma cova já aberta e uma bala, e ninguém nunca mais saberá dessa história. Não, eu vou sair daqui e vou levar as minhas Bíblias e vou contar testemunho. Eu escutei ele com 83 anos pregando em inglês. Ele tirou um pequeno caderno do bolso, que naquele dia, naquela cela, ele escreveu e está com ele até hoje. Ele disse: depois que a gente morre, a gente não tem mais medo de morrer. Vocação começa com morte. Quem tem medo de perder a reputação não consegue defender a verdade. Quem é fã de likes não prega a verdade. Quem é fã-clube não prega a Bíblia. Você foi chamado, alistado para agradar a Deus. Aleluia! E vocação começa com morte, que Paulo diz em Colossenses 3:1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde está Cristo à destra de Deus. Robert McShine disse certa vez: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei um cavalo, não posso levar a mensagem. Ele nunca cuidou de si mesmo. Morreu aos 29, 32 anos. Mas a recomendação de Paulo é: cuida de ti mesmo e da doutrina. O que Paulo está dizendo? Se você prestar atenção, existe uma série de imperativos, e esse tem sido um que tem regido a minha vida. Paulo disse: persiste em ler, persiste em ler, persiste em ler.
um obreiro, para ser um ministro, um vocacionado, um chamado, precisa entender que ao ser chamado para aquilo, ele precisa dedicar tempo. Deus não se curvou à pressa do nosso tempo. Quem deseja comunhão e vida de intimidade com Ele, precisa separar tempo de qualidade para Ele. Por quê? Porque a partir desse texto de 1 e 2 Timóteo, Paulo está pontuando 4 coisas para Timóteo. 1 e 2 Timóteo é um tratado pastoral ensinando um jovem inexperiente pastor que não quer estar onde está, mas foi colocado por Deus contra a vontade para viver aquilo que ele nem imagina. Ele pensa que a sua timidez será um grande obstáculo, uma grande dificuldade. Ele não sabe que estará substituindo o maior vulto da história. Mas sabe o que é impressionante? É que Paulo tem um afeto profundo por Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Sabe por quê? Porque quando a gente gera um filho, a gente não gera para dar errado. Paulo sabia de todas as limitações, mas quando Paulo vai pensar em alguém para substituir, Paulo não pensa em Timóteo, porque conhece as limitações. Mas Paulo desconhece aquilo que Deus conhece, e Deus fala com Paulo, vai ser Timóteo. E a partir disso eu quero começar a ministrar. Cada homem é desafiado a ser pleno em tempos de satisfação barata e gratificação passageira. 1 e 2 Timóteo está pontuando 4 coisas. Primeiro, guarda o Evangelho. Segundo, sofre pelo Evangelho. Pastor, eu não gosto de sofrer, então vá ser budista. Deus, aleluia. Vai trabalhar chakras. Claro. Terceiro, permanece no Evangelho. E por último, pregue o Evangelho. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós fomos chamados para sermos cheios da plenitude do seu Espírito, porque nenhum homem por si só tem coragem ou ousadia para defender a verdade em alguns ambientes se ele não estiver cheio do Espírito. Quando eu estava no segundo período de psicologia na Univale, eu tinha mais ou menos uns 600 jovens, e eu cheguei lá, defensora aberta da PL 122, que tentava legitimar as relações homoafetivas, estava em tramitação no Congresso, e ela disse: bom dia, jovens, eu vim roubar a ingenuidade de vocês. Eu pensei como um lado inteiro da parede, eu falei: isso é demônio, isso é demônio. Ela disse: Deus não existe. Ela estava citando Freud. Deus é só uma construção. Você se sente desamparado diante da grandeza do universo, você constrói uma ideia de Deus a partir da figura de pai que você tem. Então por isso que tem gente que tem um Deus tão ruim e tão esquisito. Ela estava dizendo que Deus era apenas uma construção e um consolo para homens adultos infantilizados. Só que um dia daquela palestra eu falei: doutora, Adolf Huxley disse que nós preferimos ser macacos evoluídos do que adãos caídos. Me parece que a senhora é evolucionista e defende o ateísmo assim. Pois bem, eu quero que a senhora saiba que eu estou aqui porque eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é poder de Deus. Ela falou assim: você é crente? Eu falei: não. Você é evangélico? Deus me livre. Ela falou: que diabo você é? Aí eu enchi o pulmão e gritei: eu sou protestante, doutora, protestante pentecostal. Por quê? Porque para mim o Evangelho não é uma paixão barata de final de semana, é um caso de amor ardente, de janeiro a janeiro, por toda a vida. Ela falou: gostei de ti, Dora. E eu gritei: estou tentando gostar de ti, maluca. Ela disse: você permite que eu lhe use aqui nessa manhã? Ela é doutora em psicodrama, é uma abordagem de psicologia. Quando você vai estudar escola de psicologia, você estuda pelo menos 46 escolas de psicologia. E dentro daquele ambiente tinha mais ou menos uns 600 jovens. E ela então disse: eu gostaria que você esquecesse regra, norma, censura. Tudo isso são construções sociais, isso não tem valor nenhum, porque não existem verdades metafísicas, Deus não existe para mim. Então diga o que você está pensando de mim agora. Eu olhei e falei: ela é doida mesmo. Ela é doida. E eu percebi que ela tremou. Eu perguntei: em pé ou sentado? Do jeito que você quiser. Eu fiquei de pé e disse:
E ela segurou no artigo assim, tremeu. Eu fiz duas leituras. Ou ela tem mal de Parkinson, ou ela bebeu um goró e veio pra cá. A galera da psicologia gosta de uma cachaça. Doutor, eu acho que a senhora gaseou muita aula na faculdade de psicologia na USP, quando a senhora se formou, para fumar maconha. Ela falou, por quê? Porque eu conheço gente que nunca pisou o pé na universidade, mas tem um discurso muito mais sensato e equilibrado do que o seu. Porque a identidade, o caráter e a conduta foi formada sobre uma literatura chamada Bíblia Sagrada. Doutora, aqui tem 600 jovens. As 46 escolas de psicologia dizem que jovem pensa em 3 coisas: sexo, fim do mundo, vai haver sexo no fim do mundo. O que impede desse ambiente se tornar um ambiente de orgia é porque essa galera que está aqui, eles são regidos por um princípio: existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ninguém aqui é escravo dos hormônios, ninguém aqui é vítima da sociedade, e essa filosofia vagabunda não me convence. Tem mais, doutora, não se esqueça que as ciências médicas é só uma leitura secularizada de uma promessa que continua de pé sobre a igreja. E qual é? E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Doutora, antes de tentar desacreditar o Evangelho, se lembre que a universidade nada mais é do que uma extensão da igreja, porque o Senhor colocou a igreja como pedagoga universal. Ide e ensinai as nações. Doutora, e tem mais, eu não estou aqui por causa do diploma, eu estou aqui porque eu quero levá-los a Cristo. Acabou a palestra. Chegou a turma, vamos tomar um café, o coffee break virou almoço e acabou a palestra. Sabe por quê? Porque onde tem alguém movido por coragem de Deus, o mal não avança. O mal só cresce com a minha cumplicidade. Pastor, isso é postura deselegante. Não, eu estou na universidade há mais tempo que você imagina. Eu defendo Cristo em ambientes que você nem imagina. E eu lhe garanto, quando você se prepara, Ele lhe leva a lugares que você não imagina. Eu passei um período da minha vida, 2 anos, estudando a obra de um filósofo ateu chamado Albert Camus, filósofo do existencialismo correto, da qual eu vim. Um dia eu parei e falei, meu Deus, eu estou ficando doido, estudando filosofia ateísta, eu estou na igreja, sou pastor, e eu fui para a missão. O pastor me mandou para a missão, eu assumi um campo de trabalho no estado do Piauí. Como na época eu estava com excesso de fofura, porque eu acreditava naquilo que a Bíblia diz, que os confiam no Senhor engordarão, eu tive que ir de ônibus. Quando eu entrei no ônibus, sentou do meu lado um menino de 18 anos, Pierre, o nome dele. Ele disse, o senhor é da onde? Eu falei, eu sou nordestino, moro em Santa Catarina, estou voltando para fazer missões aqui em Piauí. Você? Ele disse, eu sou acadêmico de filosofia. É mesmo? Tem algum filósofo preferido? Tem, Albert Camus. 4 horas de viagem. Começamos com filosofia clássica, platônica, terminamos em filosofia pós-moderna. Quando chegamos na rodoviária de Parnaíba, o Pierre estava aceitando Jesus como Salvador. Tudo que você colocar, Lutero disse, se você tem medo de desagradar aos homens, vá ser sapateiro para fazer sapatos confortáveis para calçar os pés deles. Ou vá aprender a tocar flauta má e ruim, para você enganar que canta. Porque o púlpito e um homem cheio do Espírito é alguém a partir de quem Deus troveja. Aleluia! Pastor, eu tenho medo de perder algumas coisas. Você já perdeu faz tempo. Cada homem é convocado a viver e morrer por convicções em tempos de incerteza. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Terceiro, Paulo está dizendo, cada homem é compungido a cultivar o discipulado radical em tempos de graça barata. Pastor, o que é graça barata? É aquela condição em que o indivíduo cerca-se de uma mentalidade que não muda nem ele, nem quem ouve ele. Se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não barateie a graça. A graça é singular, é única, é poderosa. Nós somos salvos por graça. A única coisa que torna você relevante é se a sua vida tem graça. Porque quem não tem graça é sem graça. Cada homem é convocado à excelência vocacional em dias de amadorismo ministerial. Nós somos o século do vamos fazer do jeito que dá. Não, Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te aprovado como obreiro que sabe manusear bem a palavra da verdade. Engraçado que a palavra manusear aqui, Paulo pega emprestado do mundo das costureiras. É aquilo que a mulher faz: pega uma linha, funda uma agulha e tenta colocar psicomotricidade fina. Paulo está dizendo: você pode escolher qualquer área do ministério, mas se escolheu, seja excelente. É missão, se doe. É ensinar, se dedique. É presidir, faça com cuidado. É ser cheio de dons, seja cheio até o tutano. Paulo está dizendo, Paulo está pontuando, literalmente, a partir desse texto, quantas coisas Paulo está nos provocando. Paulo está nos chamando à excelência moral, numa era marcada por imoralidade. E quando eu volto aqui para falar sobre amadorismo. O que é amadorismo? É aquela pessoa que tem um espírito amargo e adoecido e diz assim: ó, eu tenho um chamado, mas ninguém reconhece, ninguém acredita. Meu irmão, a maior prova de que você tem um chamado é que a igreja quer lhe ouvir. Se não quer lhe ouvir, fique no lugar que Deus lhe colocou, porque chegará um tempo. Pastor, isso é sobre quem? É sobre mim? Não é sobre Paulo. Paulo está em Jerusalém, disse: eu vou abalar Jerusalém, a igreja. Quando ele vai embora, a igreja explode. O que é isso? Gente certa no lugar errado e gente errada no lugar certo. Lamentavelmente, nós temos que entender que a Escritura tem critérios para alguém que foi legitimamente chamado. Esse indivíduo tem que ter paixão pelas Escrituras. Esse indivíduo tem que amar a Bíblia. E nós vivemos uma geração de envenenamento literário. Estava pregando para uma quantidade considerável de adolescentes no ginásio. Quando terminou, uma menina muito bonita chegou para mim e disse: pastor, posso te confessar um pecado? Eu falei: pode. Eu nunca li a Bíblia. Eu falei: criatura, tu é filho do pastor. Eu disse: mas tu está em pecado. Ela falou assim: posso te confessar um pecado mais grave? Eu falei: pode. Eu terminei de ler a série inteira do Harry Potter. O que o senhor acha? Você está lascada. Tenhais cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias, segundo o mundo e não segundo Cristo. Se os adolescentes e jovens e crianças podem ver Netflix, podem escolher o que ver, eles também podem receber teologia de ponta, palavra de Deus de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Quando o menino hebreu se propõe a ser sacerdote, filho de sacerdote, até os 9 anos ele tem todo o Antigo Testamento memorizado. Pastor, o que é que ele come? Não, ele lê. Ele usa alguma droga sintética? Não, ele medita nas Escrituras. Cada homem deve ser, para a sua geração, uma sentinela na cultura da fuga, da lei do menor esforço. Todo mundo quer alguma coisa, mas não quer. Não é pagar preço no sentido de que eu vou fazer um sacrifício existencial e com isso eu vou coagir Deus a me dar o que eu quero. Não se trata disso. A Bíblia diz que todo dom e toda dádiva perfeita ela brota da graça. Mas a quem é dado alguma coisa, espera-se dedicação, empenho. Pastor, está na Bíblia? Está. Paulo gritou para Timóteo. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Ele diz: o teu aproveitamento seja manifesto a
pastor, eu sou tímido. Paulo está dizendo, se Deus deu, proclame. Se Deus deu, faça conhecido. Se Deus deu, é para abençoar a igreja. Se Deus deu, não fique para você. Por favor, eu não estou querendo provocar ninguém de maneira alguma. Meus dois filhos, um tem 16 anos, o outro tem 13. O 16 já leu 700 livros. 700. Não é brochura, é livro. Um deles, Crônica de Nárnia, em 4 dias. Pastor, isso torna ele especial? Não. Um dia chegou para mim e disse, papai, eu tenho um chamado para ser pastor. Eu falei, não faço a menor ideia. Ele disse, então por que eu estou lendo? Para quando, se algum dia Deus lhe chamar, você já está preparado e não ficar remoendo remorso e dizer, por que eu não me preparei antes? Porque o que Paulo está dizendo a Timóteo é, Timóteo, sabe por que Deus te preparou e te chamou para isso? Porque tu sabes as sábias letras desde a tua meninice. Ele não fez um curso improvisado. Ele se preparou 36 anos. 36 anos. 36 anos. Mas a lei do menor esforço é a regra medir da nossa geração. Ninguém quer nada que peça muito esforço, muita dedicação. Está uma enxurrada de livros de autoajuda. Não leve a vida a sério demais. Só que o cristianismo, ele trabalha com uma radicalidade. Ou você junta com o Senhor, ou você espalha contra Ele. Ou você está, ou você não está. Não existe essa posição de meio termo. Pastor, eu preciso de um manual para viver uma revolução. O senhor tem alguma revelação especial? Tenho. Alguém quer receber? Então levante a mão. Rogo, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso novo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está falando de uma palavrinha chamada metamorfo. É uma mudança tão radical. Não é quem me conhece que vai achar estranho. Meu Deus, como você mudou. É quem se vê, diz, eu não sou mais um mesmo. Pastor, onde é que acontece isso? Tem algum lugar para isso? Tem. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. O nosso problema é que a gente não tem interesse por história, e a igreja é história em movimento. Quem nunca ouviu, tá famoso, tá popular, um verso de uma canção gospel que diz assim, onde há um quarto fechado, há um céu aberto. Quem já viu isso? É bonito, todo mundo canta, mas quem foi que escreveu isso? Quem foi um poeta? Não, foi C.S. Lewis, autor de Crônica de Nárnia, pastor, pregando na BBC de Londres. Adolf Hitler, o Führer, estava vindo para destruir a Inglaterra. Ele disse, crentes da Inglaterra, entrem nos seus quartos e fechem as portas, porque quando nós fecharmos as portas do nosso quarto, Deus abrirá o céu sobre a Inglaterra e o Führer não será o nosso inimigo, será o inimigo de Deus. Quem determinou o fim da Segunda Guerra Mundial em relação à Inglaterra não foi armas, foi gente orando. Eu não obrigo meus filhos a orar, nunca obriguei. Mas é muito comum eles se levantam de madrugada e não vão estar orando, porque eu tenho compromissos mais do que eu conto a esses de 27 horas. Um dia eu estou lá orando, no escuro, Jesus, e barra uma coisa no escuro.
Meu irmão, eu sou pentecostal. Se houver uma escura, é demônio. Era o meu filho Pierre, com 8 anos. Jesus. Falei, quem foi, menino? Ele disse, muita luta, né, pai? Que tá... Eu falei, que luta, rapaz? Luta de filho de pastor é que ele é o que quer na hora que quer e o pai não pode comprar. Já que o pai não pode, eu vou falar com Deus do meu pai. Aleluia! Numa dessas, no outro dia, meu filho chegou para mim e disse, papai, eu quero dinheiro para comprar chocolate da garoto. Eu falei, tá pedindo pro pai errado. Ele me olhou assim, olhou para a mãe, eu sou do meu pai não, eu falei, sou, mas seu pai é Deus, lá no quarto, fala com ele. Ele no quarto, papai do céu, aqui é o Thomas, filho do pastor Lucier, eu acho que o senhor conhece meu pai. Eu quero dinheiro para comprar chocolate da garoto, não demore em mandar, amém? Esse é o poder de oração que Jesus ensinou. Não é alguém tentando fazer merecer. É alguém que sabe que recebe sem merecer. Sem graça. E quando eu trabalho com ensino, toda igreja tem um irmão que quer saber quem é a besta do Apocalipse. Outro dia me ligou 3 da manhã. Pastor! 3 da manhã. Pastor! Descobri quem é a besta do Apocalipse. Eu falei, meu irmão, a besta eu não sei quem é, mas o texto é o irmão. Vamos orar para ele começar amanhã. E eu saí para fazer um serviço de banco, quando meu filho me deu chocolate. De repente eu mandei um irmão da série, que o pessoal tem muito vídeo no YouTube, perdeu os elementos da confessionalidade, já não acreditava que a igreja não passava pela grande tribulação, estava atormentado. Pastor, onde é que eu vou me esconder? Eu falei, não sei você, eu já estou escondido em Cristo. Estou escondido nele. Conversei com ele uma meia hora. Verão, eu transpiro bastante. Quando terminou uma meia hora, eu estava todo suado, ele todo radiante. Eu disse, pastor, eu vou dormir. Faz uma semana que eu não durmo. Bom, obrigado, o senhor sabe bem que o senhor fez a minha alma. Eu falei, estou aqui para isso. Quando eu fui sair, ele me segurou. Tirou R$50 do bolso e disse, isso aqui é para o chocolate que seu filho pediu antes de você sair de casa. Tem gente atrás de coach para motivar-se para trabalhar. Quer coach? Eu tenho um coach, Paulinho. Como é que Paulo estimula gente para trabalhar com Deus? Não dizendo que você é o ponto fraco de Deus. Paulo diz assim, sede pois firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã, ela tem uma recompensa. Para Paulo, tudo gira em torno da ressurreição. Paulo diz assim, trabalhe, porque quem vai pagar já ressuscitou. Eu voltei em casa, contei com o menino, disse, papai do céu, que coisa boa, o senhor conhece meu pai. E eu vi que o menino estava com intimidade com Deus. Não, eu tenho aproveito disso. Coloquei a cabeça na porta, falei, filho, se não, papai, o que foi? Aproveita e pega um carro novo, papai. Ele pediu, eu estava na missão, não é que Deus deu. Porque eu não conheço patrão melhor do que Deus. Ele leva a gente para comer em lugar que a gente não comeria se trabalhasse. Sabe por quê? Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Quem não gosta de comer, está com defeito de fabricação. Vai se converter. Jejum tem que jejuar. Mas tem que experimentar o favor do Senhor. Paulo está dizendo que cada homem, literalmente, pode resgatar no espírito do Evangelho a condição de tangedor de ovelhas e não ser apenas alguém que administra templo. Sim, nós não somos chamados para brincar com as pessoas, nós somos chamados para ser instrumentos de cura, e para fazer isso tem que ter coragem. Eu fui líder da juventude da série de segundo corredor do campo, da UBAT, em Camboriú. E eu cuidava de uma cidade e tinha umas meninas muito bonitas. O pessoal parecia rapazes. Os rapazes assim. E um deles que eu pensei de longe, muito problemático. Mas o menino ele não era pregador, era pegador. Um dia ele vinha no ensaio, ficava olhando as meninas assim, só mirando qual ia pegar. Eu desci no ensaio, fui lá, cheguei perto da moto dele e disse,
Disse, quem foi, pastor? Você tem um cheiro de lobo. Ele disse, que é isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Falei, se tivesse na sua vida, você não era assim. Ó, tá vendo aquelas meninas lá? Elas não têm pai crente, mas elas têm pastor. Se você se inventar de meter com elas, eu te dou um pau. Porque tem horas que para ser pastor tem que ser homem. Tem gente folgada no evangelho. Tem gente que está achando que porque é de graça pode bagunçar. Respeita quem Deus levantou. O moço está indo embora. O que Paulo está falando? Paulo está falando de posicionamento sacerdotal do mestre. Sabe por quê? Esse púlpito aqui é provisório. Meu púlpito permanente é a minha casa. Porque aqui as pessoas admiram-me pelo pouco que me conhecem. Em casa, me admiram apesar do que conhecem. É lá que é o desafio. Por isso que Paulo estimula Timóteo a investir na domesticidade da fé. Um lugar bom é lugar de casa. Eu quero que você entenda. Nós precisamos lidar contra uma tentativa maligna que existe de gerar na nossa geração contemporânea uma descrença, uma indiferença cruel. Eu não sei vocês, eu aprendi isso com os meus antepassados, né? A agradecer por tudo que eu como na mesa. E eu tenho a minha esposa cozinha bem, e eu falo assim, Senhor, o estrogonofe da Dani hoje está maravilhoso. Se o senhor quiser provar, pode puxar um prato comer. Você fala, que besteira. Isso era segredo até 8 anos atrás. Ninguém sabia disso, só eu. Eu fui pregar em Cariacica, Espírito Santo. Estava pregando eu, pastor Vanderlei Castelhano, pastor Cláudio Gama. Congresso das Irmãs. Caiu uma glória e levantou-se uma irmã, daquelas bem quietinhas, que não faz barulho com nada, mas que se move em outra frequência. Ela subiu bem devagarzinho o púlpito, chegou no meu ouvido e disse, eu muito me alegro quando tu me convida para comer a comida da tua esposa. A gente tem que entender que o evangelho é a espiritualidade encarnada no chão da vida. Acontece aonde você está. Aleluia! Outro dia eu fui caminhar, pastor. Eu faço caminhada. Disseram assim, caminha, mas não emagrece. Não é sobre estética, é sobre qualidade de vida. E eu fui passando em frente da padaria, tinha um senhor com uma esposa comendo uma pizza grande, um guaraná, e Deus falou assim, paga ali, paga a conta dele. Eu conheço a voz, eu falei, nem tudo dele. Eu falei, moça, quanto é que deu a conta deles aqui? Ela falou assim, por que você está fazendo isso? Você é crente, mas só! E só, pastor, se eu sair de casa hoje decidido a morrer, e eu era crente quando era criança, eu disse, Deus, você não existe mesmo, isso se importa com a minha vida, me faça ouvir, saber disso. A outra sala dentro falou assim, ora por mim também, eu estou desviada. Paguei a conta e fui caminhar. O evangelho acontece em qualquer lugar. Você vai na academia? Vá! Trabalha tríceps, bíceps, mas vá lá também com o coração movido por ganhar almas. Você não está lá para fazer selfie não, nego. Pastor, né? Tem que cuida, mas cuida também. Cuida, mas cuida. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda. Eu trabalho com famílias e eu e minha esposa pregamos para casais em países, eventos assim, só para casais. Eu e ela juntos. Você não precisa ter. Você não precisa ser um Tom Cruise. Você não precisa ser rico, próspero. Sabe o que o diabo odeia? É família estruturada. Porque uma família estruturada é uma oficina de sacerdotes. Eu estava pregando no estado de São Paulo, no Meira, mais ou menos uns 1.600 km. Quando eu estava no aeroporto, fui tomar um café, fui em direção à cafeteria, pastor Pedro. Aí a moça fez assim. Eu achei esquisito, mas não é cafeteria. Eu falei assim, vou colocar bem docinho para você na sua vida, tá? Deu uma pigarra. Por favor, forte e amargo. Ela falou, tão novo, diabético. Não, querida, eu tomo café amargo há 15 anos porque eu ainda estou em lua de mel. O nome disso é coice de porco. Você
está pensando que você é valente, que você é forte, você tem que valorizar o que Deus te deu. E às vezes a melhor forma de valorizar é correndo, Sabe o que o diabo quer? Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer a tua posição, porque você pode estar caído, mas exercendo ministério. O que ele quer é a tua comunhão com Deus. Verdade. E essa você não pode negociar. Paulo está dizendo que o rebanho mais importante, que qual Deus pedirá conta, é o lar. É ali que você tem que ser um leão. Mas a gente vive uma cultura estranha. O processo de masculinização das mulheres e femininização dos homens. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Há 30 anos atrás, se um leão rugisse lá fora, o homem já saiu com alguma coisa. Aí eu disse assim, vai lá ver o que é, mulher. Aleluia. Vai lá, pastor, mas se tiver o bem armado, vai e morra. A dimensão do evangelho é sacrificial. Por que você está dizendo isso? Quem não tem coragem para defender a família, não tem coragem para defender o evangelho. Tem que ter coragem. Pastor, e se aparecer um bombadão, um cara, irmão? E fala assim, Senhor, assim como tu foi com Davi contra Golias, você comigo. Se não der certo, pelo menos ela tem certeza de que você estaria disposto a morrer por ela. Porque Paulo diz, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Paulo está dizendo, perguntando, o que nós pretendemos deixar? Herança ou legado? Qual a diferença entre herança e legado? Herança são bens materiais. Olha aqui para mim, irmãos. No testamento de Timóteo, não é dito que a avó dele deixou alguma coisa. Não é dito que a mãe dele deixou algum bem para ele. Mas Paulo diz que ela deixou uma herança. Não, deixou um legado. Eu sei que a mesma fé que habitou em Log e em Eunice foi transferida para ti. Por isso te digo, despertes o dom de Deus que há em ti. Despertes o dom de Deus que há em ti. Quando Deus quer gritar para uma geração intimidada, sabe o que ele diz? Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. A palavra despertar, tanto aqui como em 1 Timóteo, é isso aqui. Quem aqui já viu um fogão a lenha? Está lá um monte de... Eu cozinhei, como eu gosto de cozinhar, até lá. Virou a noite, está lá um monte de cinza. Quem olha só cinza, mas debaixo de cinza tem brasa. O que Paulo está dizendo é assim, Timóteo, tudo que você precisa é vir. Aleluia. E como é que Paulo sopra na vida de Timóteo? Paulo diz assim, eu sei que o que havia na tua mãe, na tua avó, também está em ti. E Deus não te deu um espírito de temor, mas de ousadia. Exousia. É uma autoridade, é uma intrepidez para defender o que precisa ser defendido diante de qualquer pessoa. Essa geração, nós precisamos entender que basta uma geração diferente para que a próxima seja raquítica e estéril. E a superficialidade de hoje ara o solo para a apostasia de amanhã. Paulo diz, e o Espírito diz expressamente, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Cercar-se-ão de falsos doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Outro dia um adolescente me desafiou e disse, pastor, eu quero muito ouvir Deus. Eu falei, leia a Bíblia. Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu quero ouvir Deus audivelmente. Eu falei, leia a Bíblia em voz alta. Deus fala pela palavra. Deus fala pela Escritura. Paulo está dizendo que cada ministro, que cada obreiro, que cada servo e serva de Deus é convidado
a honestidade intelectual e a uma mente renovada em tempos de consciências cauterizadas. O que é uma consciência cauterizada? É aquela que não se incomoda mais com o erro, que banalizou o erro. Não se trata de ser chato nem esquisito. O Evangelho não produz gente chata, não produz gente esquisita. O Evangelho produz gente cheia de graça, mas que fala com doçura, mas fala a verdade. Literalmente, Paulo está dizendo que trata-se de tomar partido da verdade em cada momento e ajustar-se à única forma de sobrevivência. E qual é, pastor? É eu me esconder em Deus. Sabe por quê? Paulo está apontando 4 coisas aqui. Primeiro, todos nós vamos envelhecer. Aí Paulo pergunta para Timóteo: nós vamos envelhecer cheios de culpa ou cheios de convicção de que fizemos o que Deus queria em tempo hábil? Combati o bom combate. Para Paulo era bom, para Paulo era fardo. Como pastor, às vezes a gente lembra com coisas minhas. Eu tinha uma irmã que dava aula no turno bacharelado, e ela sempre chegava e dizia: esse ministério vai me matar. Esse ministério vai me matar. Esse ministério já levou minhas filhas para a prostituição. Um dia, tomado de ousadia, eu falei: mãe, não foi Deus que deu esse ministério, foi o diabo. Ela tomou um susto. É mesmo, pastor? É? Porque o Evangelho não rasga a família, junta. O Evangelho não separa pai e mãe, junta. Porque quando a crise aperta, todo mundo se esconde debaixo da tenda e vai buscar Deus, até que Deus faça alguma coisa. Quando eu saí do hospital, eu estive por 12 dias na UTI. Muitos souberam que eu fui internado na UTI, estive morto literalmente. Está comprovado, medicamente, estava morto. Quando eu voltei da UTI, eu soube pela minha esposa que meu filho mais velho, que nunca ficou uma manhã sem tomar café, ficou 15 dias em jejum, e disse: Deus, ou o Senhor traz meu pai de volta ou leva eu junto. Jejuou 15 dias. O meu filho mais novo chegou para mim: papai, eu tomei uma decisão radical. Eu falei: o que é? Se eu quero me batizar. Eu falei: por que, filho? Eu quero sepultar a velha natureza que é das águas do batismo. Ele é tão fofo. Eu falei: você é fofo demais. Ele disse: papai, mas eu tenho medo, como é que faz? Eu falei: papai, vai descer você. Aí vai perguntar: você viu Jesus? Não, vamos descer de novo. Ele ficou assustado. Mas por que eu conto isso? Porque eu quero que você entenda que o diabo é tão sutil. A forma mais eficaz de ele destruir a sua coragem, ele atingiu dentro de casa. O meu filho Pierre, quando nasceu, ele nasceu rindo. Ele sempre no escuro acordava rindo. E todo dia rindo, 1 ano, 2 anos rindo. Eu falei: isso não é isso. Ninguém é alegre o tempo todo. E eu estava um dia na igreja séria, ele tinha 7 anos, com puta. Eu estava naquele dia com raiva. Ele largou da mão da mãe, apertou minha bochecha e fez eu rodar a cabeça assim: você já percebeu que o senhor pastor mais gato nesse ponto? Eu falei: é? Ele disse: então faça um favor com o Evangelho, papai, melhor essa cara. Ele assim, nada tirava ele do sério, sempre alegria. Eu falei: Deus, meu filho nasceu com domingo. Então está errado, tem alguma coisa errada. Eu fazia psicologia, eu falei: vou testar. No aniversário dele de 8 anos, 32 amigos, eu coloquei um na banana dentro do papel de presente. Meu nome é Luciano, não era Lucipé. E fiquei esperando para ver a reação dele. Ele rasgou. Ele gritou: que maravilha, uma banana! Se quiser eu como com açúcar, se quiser eu como com Nescau, se quiser eu só aqueço no micro-ondas. Eu entrei para o quarto, fechei a porta e gritei: é doente! É doente. Só que eu nunca havia batido nele. E bati naqueles dias, bati com a Havaianas. Ele ficou 8 horas sem falar comigo. 8 horas. O semblante dele mudou radicalmente. Aquele semblante angelical, ele passava por mim e fazia assim. De longe. Depois de 8 horas ele chegou para mim assim: nós dois precisamos ter uma conversa muito séria de homem para homem. Eu olhei assim e pensei: cadê o outro? Eu falei: na hora que você quiser, filho. Ele disse: por favor, me acompanhe aqui no meu quarto. E eu fui no quarto com ele. Ele disse: o senhor pode sentar-se? Eu sei que o senhor é sacerdote nessa casa, mas nós precisamos ter uma conversa olhando nos olhos. Porque você tem o tipo de filho que você cria.
Eu não criei os meus filhos para serem massa de manobra da cultura contemporânea. Eu ensino eles a crer, ler, pensar, e eles leem muito, mas você tem um tempo de filho que você cria. Crie águias e elas poderão querer comer os seus olhos. 3 coisas que eu preciso dizer para o Senhor. E ele, numa calma assim, guarda silêncio e diz: primeiro, eu sou crente. E crente não mente. Então eu vou dizer para o Senhor que eu estou sentindo na minha alma de adolescente. Segundo, eu não tenho medo do Senhor. Lhe respeito até os ossos. Mas medo? Por quê? O Senhor quer saber por que eu não tenho medo do Senhor? Porque maior é quem está comigo. Ele disse: terceiro, o que eu vou dizer calmamente, para que o Senhor beba cada palavra. E ele me olhando assim, calmo, sereno. Eu me lembrei da frase da minha doutrina: você sabe. Ele me olhou e disse assim: eu gostaria que o Senhor soubesse, o Senhor não é um bom pai, não é um bom pastor, e nem se engane, não é um bom pregador também. Eu me agitei e falei assim: mas por quê? Eu disse: calma, para que essa agitação aqui? É só uma conversa? Vai ser psiquiatra, no mínimo. Mas você apanhou porque mereceu? Eu disse: precisa de toda aquela estupidez, toda aquela violência. Parecia que estava batendo no animal. Exagerou, ele exagerou. Foi só 4 na parte da nossa passada da Havaiana. Eu disse: mas você mereceu? Ele disse: precisava bater tão forte. Eu falei: nem foi tão forte assim. Já estava agitado. Ele disse: calma, foi forte sim, foi no meu corpinho, quem sentiu foi eu. Eu falei: filho, perdoa o pai. O pai estava com raiva, ele me abraçou e disse: meu Deus, eu achei que esse teatro não ia acabar mais. Eu te amo, seu lindo. Vamos para cima que Deus é conosco. Só que eu aprendi ali que, como qualquer filho de Adão, se não for cheio do Espírito, ele é perigoso. Ele sabe como cortar. Sabe o que eu vim dizer aqui para você? Você já nasceu de novo, mas tem que ter língua santa, tem que ter coração cheio de alegria, de amargura, cheio não de tristeza. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Reine do tempo, os dias são maus, lá fora reina a maldade, mas na sua casa, diz Paulo para Timóteo, será um lugar de piedade, porque todos que nasceram da sua esposa estão destinados ao sacerdócio. Eu não gerei o filho para ser cantor de break. Eu gerei o filho para ser sacerdote. E você também. E você também. Paulo está dizendo: todos nós vamos envelhecer, mas vamos estar conosco no final da vida. Amargura, culpa, rancor, ou a sensação de plenitude. Lutero disse: prego a Cristo como se ele tivesse morrido ontem, voltasse hoje. E se Cristo fosse voltar amanhã, Spurgeon, o que você faria? Exatamente o que eu faço hoje. Vivo para a glória de Deus. Pastor, o que é um homem cheio de Deus? É um homem que fez as pazes com o tempo. Ele não está nem atrasado, nem adiantado. Ele não é ansioso, nem saudosista. Ele vive Deus agindo aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Por isso que ele não tem insegurança, nem medo, nem ciúme. Mas entenda uma coisa: todos nós lidaremos com o Senhor. Todos. Há 5 anos atrás eu passei por uma experiência. E Nietzsche disse que não gostaria de um Deus que não gostasse de música. Eu acho que eu não gostaria de um Deus que não fosse ignorado. Eu acho que ele é nordestino. Até porque ele é chamado de Obixim de Jacó.
Eu estava chateado, passando por uma perseguição terrível, terrível. Eu comecei todo dia do para fazer devoção da manhã. E não importa o que eu faço, eu tenho uma agenda de trabalho. Eu dirijo faculdade, eu faço faculdade, eu viajo, mas eu faço tudo devocional com a minha família em casa. A minha casa, a minha mesa é um lugar pedagógico. Lá não é arroz, frango e a vida do pastor. É arroz, frango e gratidão pelo que está na mesa. Ninguém rasga a reputação de ninguém. Rasga-se frango, carne, picanha, peixe. A vida de ninguém. Aleluia! Eu me levantava no devocional e dizia: Deus, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Estão me perseguindo. E é para o Senhor, meu Senhor. Se o Senhor não quiser se envolver, deixa que eu resolvo. Eu mesmo resolvo. E eu comecei a ficar estressado. Não é que eu vi um tutorial dizia assim: você é pastor, líder religioso, líder do departamento, você está estressado? Ninguém tem culpa da sua amargura. Quer ficar curado disso? Vá plantar cebolinhas. E eu peguei um tutorial dizia assim: pegue uma cartela de ovos, recorte, coloque 14 cebolas, regue durante 17 dias. Ao final do processo, o seu humor estará maravilhoso e você terá tempero de qualidade. A sua esposa vai rir para você. Eu levei a sério, coloquei, levantava no devocional e regava. Reguei durante 17 dias as 14 cebolas. Nenhuma maldita cebola cresceu. Eu estava furioso. Só que para minha surpresa, no 18º dia, quando eu levantei, daquelas 14 cebolas, 13 haviam brotado. Eu fiquei feliz, mas eu foquei naquela outra. Levantava o devocional e regava. Começou a ficar amarela, 21 dias. E eu levantava e dizia assim: vou arrancar, tá podre. Vou arrancar, tá podre. Vou arrancar, tá podre. Quando eu levantava o devocional. No dia que eu decidi arrancar, o meu filho deixou a mulher na janela, eu fui pegar. Quando eu fui pegar, caiu debaixo da caixa de ovos. E eu me ajoelhei. Quando a gente se ajoelha, a gente vê o que não tinha visto. Eu descobri que eu tinha colocado aquela cebolinha de cabeça para baixo. Ela estava com um broto maior do que todas as outras. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A mesma voz que me chamou pelo meu nome há 32 anos atrás num show de rock com Mateus falou comigo lá na minha casa: assim é a sua vida. Assim é o teu ministério, a tua chamada. Tem horas que o ciúme alheio, a inveja me persegue e joga a sua vida de cabeça para baixo. Enquanto eles estão me segurando de cabeça para baixo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou lhe regando. Eu estou lhe regando. Aí o Senhor falou comigo: e aprenda uma coisa, rapaz, homem. Na minha presença, até de cabeça para baixo você cresce. Pastor, eu preciso de espaço para trabalhar. Não me dão. Mentira. Paulo produziu de forma assustadora e abundante dentro de uma cela pequena. Falta de espaço não justifica a esterilidade. Às vezes é falta de coragem de assumir que eu me acomodei e aceitei essa situação. Mas nesta noite o Espírito do Senhor diz de forma poderosa: desperta tu que dormes, desperta tu de Deus que há em ti. Paulo está dizendo: todos nós vamos devolver a honra que roubamos secretamente no tribunal de Cristo. Aquilo que você roubou de alguém vai devolver. Aleluia. Vamos todos ser memórias de referências ou em traumas permanentes na história da igreja. Quando Paulo está encerrando a sua carreira, ele diz: eu estou indo, mas o evangelho continua livre. Eu estou indo, mas deixei um legado. Aleluia. O problema da gente é que a gente confunde as coisas. Quando você pensa em Esther e Radassa, Radassa é quem ela era, Esther é o que ela fazia. Tem gente que não gosta de história, eu gosto. Você vai descobrir que na história secular, Vasti voltou a assumir o lugar de Esther. Sabe por quê? Porque eu tento entender
o lugar que Deus me quer por um tempo, e o lugar que Deus quer me tirar daquele lugar. Ninguém tem cadeira cativa, irmãos. O reino de Deus é dinâmico. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. E todo aquele que é nascido de Deus, é o Espírito de Deus quem move ele, quem move ele, quem move ele. Então, aonde quiser. Só que tem gente que confunde, entra numa crise de identidade. Psicologia, a gente chama isso de estudo de identidade. Você não é estéreo, você é radaça. Radaça que você é uma murta que quando prensada exala bom perfume. Estéreo estrela, brilha por um tempo. Mas quem é murta pode ser esmagado, que libera o bom perfume de Cristo. Todos vamos escolher com quem andamos. Com os íntegros ou com os falsos mestres. Paulo está dizendo: falsos mestres se levantarão, perseguirão você, farão a sua voz desacreditada, e você terá que lutar contra eles. Escute uma coisa. Quando eu tive a experiência de estar no hospital 15 dias não fui. Eu estive fora do corpo várias vezes. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Muito mais real do que você imagina. Eu não busquei isso. Deus falou comigo e mandou me preparar 183 noites seguidas de oração, das 11 à 1 da manhã. Quando o Senhor me levou naquele lugar, uma coisa que quando eu estava lá em cima, eu voltei, me devolveram o meu corpo da cama do hospital. Aquele ser do Senhor disse: quando voltar, seja impiedoso com os falsos mestres, não tenha pena deles. Eles rasgam o corpo do Senhor, eles rasgam a identidade da igreja. Aleluia! Nós precisamos de apologetas, nós precisamos de jovens que sejam apaixonados por cultura bíblica. Nós precisamos de jovens que sejam apaixonados por começar uma formação e, acima de tudo, glorificar a Deus no ambiente da universidade. Sabe por quê? Porque nós somos chamados à honestidade intelectual. Dá para defender Cristo em qualquer lugar. Às vezes eu estou em ambientes super sofisticados, requintados, mas Deus lhe dá graça e sabedoria para fazê-lo conhecido. Nós vamos todos nos tornar aquilo que nos move em compromisso nos dias mais difíceis da jornada espiritual. Paulo diz: dias difíceis. Quem está me ouvindo? Amém. Chalepos em grego. Duro, difícil de lidar e difícil de suportar. Paulo está dizendo: isso não é uma fase, Timóteo, isso não é um momento. O que Paulo tem dentro quando falou disso nos últimos dias? Quando você pega essa expressão últimos dias, nós tivemos escatologia paulina, você descobre que Paulo está pensando naquilo que acontece desde que Cristo foi assunto até Cristo voltar para nos buscar. Então Paulo, percebendo que a gente cria confusão e começa a se enredar em confusão uns com os outros, Paulo diz: a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades e legiões da maldade nos lugares celestiais. Se a gente entender que como crente a gente carrega a doutrina de Deus na alma, merecer para as pessoas, quem é que acredita de verdade que você pode chegar num lugar totalmente estéril, em que a esterilidade está matando as pessoas, você pode chegar na sua simplicidade e Deus vai usar como instrumento de cura para tornar aquele lugar florido e frutífero? É mesmo? Antes de morar em Camboriú, pastor Evandro, eu moro em Camboriú há 21 anos. Eu vim morar em Camboriú de moto, na 125, 4.300 quilômetros, 7 dias. Os meus amigos diziam que o espírito de Che Guevara estava sobre mim tentando dar a volta na América. Mentira, eu estava debaixo da orientação de Deus. E Deus disse: vá que eu vou lhe dar uma esposa, vá que eu vou lhe dar um ministério. Eu não conhecia Camboriú, não conhecia, eu vim. Mas você vai perceber, você vai descobrir que quando você obedece a Deus e você se rende a Deus, Deus também confirma aquilo que tem com você. Eu congregava numa igreja no setor da cidade de Bolsonaro, Rio Grande do Norte, 300 habitantes, muito grande. Lá tinha uma família muito grande, talentosa, músicos, pregadores, mestres. Eles faziam de tudo, levantavam a igreja e tocavam tudo.
fazia tudo. Mas uma das meninas da família era estéril. É o xodó da família. E aquilo começou a gerar uma tristeza profunda. Eles começaram a se afastar, se escantear, ir para o fundo da igreja, sair da igreja e pegar os ministérios. E eu estou lá orando, eu fui fazer uma coisa perigosa, orar. Deus falou assim, vá lá e ora por ela, se você ir embora, vai para o mundo. E eu orei. Reuni a família. Olha que perigoso, assim, João, solteiro. Falei, eu preciso ter uma palavra de Deus para vocês. Reuni todo mundo, coloquei a mão do esposo lá em cima do vento, coloquei a minha mão e disse assim, fulana, minha irmã, em nome de Jesus, a partir de hoje, gere. Amém. Fica de olho assim, isso é oração. É só isso, irmão. Deus abençoe. Eles queriam me crucificar. Passados 7 anos. Eu estava pregando no São Vicente da Jair. O telefone tocou. Eu olhei, 84. Reconheci pela voz. É o pastor Lucier. Eu falei, aqui é a irmã fulana. Eu falei, minha irmã, pai, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro. Pastor, estou ligando para o senhor orar por mim de novo. E não deu certo? Não, pastor, já estou no 4º filho. Estou orando, pedindo para o senhor orar para Deus fechar a minha madre, pastor. Eu falei, minha irmã, o que Deus fecha, ninguém abre. Mas o que Ele abre, ninguém fecha. E essa é a linguagem que Deus usa com Paulo. E eu te abri uma grande porta. Há muitos opositores, mas não tema, ninguém coloca a mão em ti. Tenho muita gente nesta cidade. Não tem que ter medo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente estuda essas 2 epístolas na escola, na faculdade, 6 meses cada uma. 6 meses. Aula de segunda a sexta. Ai, pastor, eu queria ler alguma coisa, mas não sei o que. A Bíblia. Aleluia. Ai, pastor, eu queria ler alguma coisa interessante. Eu queria ler um gênero de terror. Leia Apocalipse. Não, pastor, eu queria ler assim, um drama policial. Pode ler sobre Sansão. Não, pastor, você não entendeu. Eu queria ler uma novela do Porto, leia Daniel. Não, pastor, eu queria ler uma coisa mais infantil sobre dragão. Leia lá no Apocalipse, onde o cavaleiro mata o dragão e salva a princesa. O que o senhor quer dizer com isso? Quem fundou a literatura ocidental? E eu sou professor. Quem fundou a literatura ocidental foi a Bíblia. Ame a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, se apaixone pela Bíblia. Deus é vivo. Glória a Deus. Eu tenho 46 anos. Aleluia. Eu estudo todos os dias, leio todos os dias. Se eu fosse vender os livros que eu tenho, eu compraria hoje um apartamento, pastor. A minha casa é uma biblioteca. Sabe por quê? Porque quem me chamou disse, se prepare. Quem me chamou disse, viva excelentemente. Seja o teu aproveitamento manifesto a todos. E tem mais. Quando eu te chamar para fazer uma coisa, não tenha medo. Quem te chamou não foi ninguém, foi eu. Tem lugar que eu falo algumas coisas, algumas pessoas ficam esperando eu pedir desculpa. Meu Deus. Aleluia. Deixa eu terminar com isso. Eu termino de verdade com isso em 2 minutos. Paulo estabelece um tripé, a partir do qual eu posso ver uma revolução. Qual é? Paulo diz, medita, ocupa-te, torna-te. O que é medita? Paulo está dizendo, cultive o silêncio, cultive-se no anonimato. Não tenha pressa de falar, não tenha pressa de sair, não tenha pressa de fazer nada. Apenas fique lá até ter certeza de que Deus me chamou de verdade. Deixa eu terminar com isso. Quando eu cheguei em Camboriú, eu me tornei enfermeiro do prefeito de Camboriú, São Wilson Paulo Cebolinha. Eu cuidei dele 5 anos. Antes de trabalhar no Correios, eu cuidei dele. Um dia eu tomei um curso, pastor Cisne bravo, italiano bravo, disse, mandou ficar de pé, disse, fica de pé, moço!
solteiro, recém-chegado, recém-saído do ateísmo. Ele falou assim: quem você pensa que você é? Você mora na minha cidade há 3 anos, prega todos os dias para os meus jovens e nunca veio falar comigo, por quê? Eu falei: mas pastor, porque eu não tenho nada para falar para o senhor. E que tiver eu procuro. Ele disse: essa noite eu não dormi por causa de você. Deus me disse que você vem trabalhar comigo no ministério de pouco tempo. Eu falei: é ruim, pastor, para me largar o emprego que eu tenho só se meu patrão morrer. Matei o homem. Um ano depois passou-se aquela conversa e eu estava lá vendo uma programação da Discovery Channel de história, e meu paciente lá, tetraplégico, já tinha dado toda a medicação, fez todos os procedimentos, e eu lembrei do pastor Cezinho. Meu Deus, pastor Cezinho de 73 anos da HH, para vir largar esse emprego aqui e ser pastor só se esse homem morrer. Um mês depois eu estava em Topava Morto fazendo o velório dele. E não fui eu que matei ele. Mas em todo lugar Deus tem um profeta. Que ela é uma pernambucana espantando as moscas. Quem está me ouvindo? Amém. E ela gritou assim: até quando? Olha assim: você vai se fugir do que eu tenho contigo? Eu estava com tanta raiva, eu veio casada de 25 vezes. Eu ia ganhar uma mobília e a casa. Eu falei: diga para Deus que eu não quero. Fui trabalhar no Correios. Comecei a trabalhei um mês. O gerente do Correios é um norte Rio Grande chamado diferente. Eu falei: me estou desempregado, meu cliente faleceu, arruma uma vaga para mim. Ele disse: rapaz, eu tenho uma vaga aqui. Mas quando você me ligou, eu me lembrei de uma frase do Billy Graham. Eu falei: que frase? O diabo tem sempre um barco disponível para quem quer navegar para longe da vontade de Deus. Eu falei: você está lendo Bíblia demais, amigo. Vamos trabalhar. Comecei a trabalhei um mês. Quando eu cheguei, 28 dias, já não estava mais em propriedade do setor, sem minha consulta. Cheguei, era um gerente chamado Paulo. Se você conhecia, eu falei: sim. Ele se aproveita, pega um copo de água e vai lá no recurso humano, nós precisamos conversar. Quando eu cheguei lá, ele me olhou assim: se deu 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual é que você quer ouvir? Porque eu falei: a boa, se a boa é que você está desempregado. Eu falei: credo. E a ruim? Se a ruim é que a empresa que você presta serviço foi processada por tempo indeterminado. Não temos ideia de quando você receberá o seu dinheiro. Naquele dia, eu aprendi a duras penas. Os homens administram e presidem multinacionais, corporações, grandes empresas, estatais, mas quem manda nelas é Deus. A gente só fica onde está até o dia em que Deus quiser. Fique de pé para a gente orar. Olha, de verdade, eu planejei uma coisa. Eu ouvi um tema, mas eu consegui trabalhar. Deus seja louvado. Não é sobre o que eu preparei, é sobre o que Ele quer falar. Aleluia. Aleluia. Quando a gente tem 20 anos, a gente quer impressionar. Quando a gente tem 30, a gente quer conquistar. Quando a gente tem 40, a gente quer se posicionar. Quando a gente tem 60, a gente não quer saber mais nada. A vida de um homem se resume em 3 fases. Com 21 ele diz assim: conheci uma garota. Com 40 conheci um restaurante. Com 60 conheci um médico. Por que você está falando isso? Eu quero terminar com uma frase atribuída a Mário Quintana, poeta gaúcho. Ele disse o seguinte: eu descobri que o mais perigoso dos animais domésticos não é o gato nem o cachorro, é o relógio de parede. Tem um que está na minha casa há 3 gerações, e todas as vezes quando eu cruzo o batente às 5 da tarde, ele me olha friamente e me diz: Mário, eu vou lhe comer. O tempo está passando. Se o Facebook, Instagram, Snapchat e mídias sociais fossem chamadas para testemunhar contra nós no Tribunal de Cristo, elas diriam: a única coisa que não faltou a eles foi tempo. Aleluia. Nós somos a cultura da distração. Somos a cultura
cultura do improviso. A nossa geração é chamada de geração miojo. Quando o Momofuku morreu aos 93 anos de idade, o mundo fez 3 minutos de silêncio em homenagem a ele. E o lema era unir os preguiçosos. E tem gente que acha que aprendeu a fazer miojo, já é Masterchef. Vida cristã não é isso. Nada no Evangelho é superficial. Mergulha de cabeça em Deus. Eu quero terminar a minha vida não com remorso, não com inquietação, não pensando eu poderia ter feito. Não, eu quero terminar. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. O cristianismo era um grupo pequeno de homens iletrados, mas sabe qual era a alcunha que pesava sobre eles em todo o Império Romano? Aqueles que perturbam o mundo chegaram até nós. Eles não eram perturbadores da paz social, eles não perturbavam o jurídico, eles desbancavam as potestades, porque eles eram movidos por uma mensagem: Basileia tou Deus, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Vem à frente, eu quero orar por você. Posso, pastor? Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Jesus vai renovar vocações nesta noite. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para acompanhar a marcha da igreja. Você foi chamado para ser igreja e se mover no Espírito de Deus.